Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai, hoje o rap e Chumaço, que dessa vez eu juro pra vocês que é um especial ao da parte 2 de perdas que eu trouxe do Yuta, Óbito e aquele outro carinha que eu esqueci o nome, que foi um ano atrás que eu gravei. E, mano, isso aqui vai ser marcante, porque, cara, possivelmente vai ter muito personagem que você assistiu ou deixou de assistir em Shumatsu, que viu no mangá. E para você que é fãzão do Shumatsu, assim como eu sou, se inscreve, deixa seu like, compartilha e até mesmo comenta aí para o personagem favorito de Shumatsu que eu quero ler. E então, bora pro vídeo. Shumatsu no Valkyrie, ou Ragnarok, depende de quem pronuncia. Mortes, parte 2. Quanto tempo eu esperei pra conhecer alguém igual que pudesse entender como é viver, buscando força em um desafio real. É que aquilo, tanto o Lubu quanto qualquer outro personagem em Shumatsu no Valkyrie, ele buscava alguém que buscava o mesmo. Uma luta intensa que tinha propósito, tinha cerca daquela, nossa, velho, aquela vontade de você lutar avidamente. Que você tinha meio que, sabe, aquela vontade, aquela sede por vitória. Por você não querer somente o empate, mas sim que um dos lados seja vencedor. Era isso que o Lubu, que também o Radimó queria. Enquanto eu olhava pro céu em busca de um desafio, você olhava pra terra sentindo o mesmo vazio. Mesmo de frente pra morte, você consegue sentir. E, cara, tanto o Lubu quanto o Thor de Estimação no Valkyrie, eles sentiram o mesmo vazio. Sentiram que alguma coisa faltava, alguma coisa não preenchia. E, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei, tem alguma coisa errada. Eles estão sentindo alguma coisa, mas algo não está certo. Porque na história do Thor e a história do Lubu, batia porque eles precisavam de alguém. Alguém que competia, alguém que dividia o mesmo sentimento de lutar, que buscava cerca daquela sede por luta. E, cara, o Shumatsu é isso. É simplesmente você buscar o mesmo, mas também se divertir na luta. Esse sorriso na minha face é de alguém que partiu feliz. Não me importa se eu já não enxergo, eu não tenho força pra me defender. Eu não vim lutar por vingança por ela. Só pelo meus ceros que eu quero vencer. É por ser expulso do chão de doer. É só pela reformada de um front. É porque mexeram comigo. E, cara, o Adão ele não foi um caso à parte. Ele não queria lutar somente por conta de motivos egoístas, lutar em motivos que fossem imorais. Tudo bem, eu sei que ele é o primeiro homem da humanidade, e colocar ele no Valkyrie foi uma referência tanto para o cristianismo, tanto para quem simplesmente gosta desse lado mais religioso, mas não estava somente lutando por si, estava lutando pela Eva e por seus filhos, que, nossa, velho, foi uma coisa que marcou muito a experiência em Shumatsu, que foi ele contra o pai de todos os deuses gregos, que no caso Zeus. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, incrível. A melhor luta que eu já vi em Shumatsu. Tá tudo bem, calma. O papai não vai deixar que te façam mal. Mesmo que as chances sejam baixas, mesmo sem força ou poderes, morrer de pé pra mostrar que é uma... E, cara, mesmo ele tendo zero chances de vencer o Zeus, que é o pai dos deuses nórdicos, aos deuses gregos, até mesmo aquele que consideravelmente bateu de frente com Zeus, que no caso o Adão, foi muito zica, foi muito awesome. A luta teve duas partes, o que eu achei muito bom, foi muito B10. Ele até fez de tudo para proteger sua família, até mesmo um bebê que estava chorando. E ele morreu da mesma forma que o Aldebaran de Touro morreu em CDZ, de pé. Mano, aquilo foi pura referência. Foi puro cinema, velho. A morte dele não foi em vão. A humanidade não é obrigada a se curvar pra Deus. Eu não falava, pois o mundo não merecia me escutar. Eu não lutava, pois deuses são puras demais pra odiar. Mas minhas palavras entraram em conflito diante. Agora, Sasaki,
ele não morreu, ele continuou de pé, mesmo lutando contra um deus que era considerado do panteão grego, um dos três mesmo, que no caso, Zeus, Hades e também Poseidon. Que, mano, ele pode ser o maior perdedor, pode ser aquele que buscou perder muitas vezes, mas ele evoluiu. Ele evoluiu e buscou se aperfeiçoar, velho. Ele buscou encontrar o padrão em Poseidon, viu que ele era egoísta. E, velho, na luta do Jack Stripador contra o Hércules, eu acho que aqui já mostra que o Jack Stripador, por ser o mal dos homens, visto que o mesmo ele é um vilão, eu não acho que ele morreu de fato. Ele chegou a morrer na luta contra o Hércules, que, convenhamos, é muito zica o Hércules, vamos dizer assim. Mas o próprio Jack Stripador, na cinemática e também no passado dele, foi quem mais sofreu, enquanto o Hércules ele não teve tanto sofrimento, porque ele já nasceu forte. Ele já tinha aquele potencial forte por bater no Ares, que era o deus grego da guerra. Entendi que o meu dever é salvá-lo. Então meu último ataque não é nada além de um abraço. Ah, que fofo, velho. Eu tô já chorando aqui. Era o motivo pra usar toda a minha força sem me preocupar. Agora, o Raiden Tamimó, velho, ele é um caso à parte. Ele é um caso muito à parte. Porque, diferente de todos que eu falei aqui, ele só queria buscar alguém com quem ele pudesse lutar e se divertir ao mesmo tempo. O Shiba foi um caso muito breve, e também muito prévio, porque foi selecionado por todos os deuses que estavam presentes no Ragnarok. Podia ser basicamente todos os deuses, até mesmo o mais poderoso, inclusive o Ares, podia, mas adivinha quem foi o adversário dele? Foi o Shiva, um deus do panteão indiano, que, mano, incrível, incrível demais essa luta. Não chega, tá esperando o quê? Se esse foi o melhor combate que eu. Porque ainda está aqui. Você vem pelo que vale a pena morrer. Porque me permite falar. E, cara, o Raiden Tamimó, ele morreu, mas depois disso o Shiva disse assim, muito obrigado, mano. Você literalmente me deu a melhor luta da história e provou que os humanos não são tão fracos assim. Claro, o Raiden Tamimó, ele meio que quebrou cerca de 3 ou 4 braços e meio do Shiba, mas provou que os humanos não são tão fracos assim no final, velho. Isso prova que as mortes em Ragnarok não são em vão. Tem um peso significativo, mas se divertiram. Se divertiram fazendo algo que eles levaram até o final. Foi uma luta que, nossa, foi tirar o fôlego, parecendo baque com Kengashura, velho. Incrível mesmo. Sacrifícios que só eu consigo entender. Eu lidarei pra sempre com o peso das escolhas. Se foi tudo por honra ou por outras pessoas. Agora, em relação a outros que teve o peso por honra, ou o peso da humanidade, ou somente por mérito mesmo, cara, eu já não sei, mas tem um ou outro que não merecia morrer, mas também aqueles que morreram por mero acaso, ou somente porque queria ser amado, que é o caso do Zero Fuku, que foi inimigo do Buda. Velho, aquilo sim foi significativo, porque na história do Zero Fuku ele não tinha nada, e depois, quando acabou o combate dele com o Buda, ele simplesmente foi amado. Ele teve a adoração e também todo tipo de amor que ele não tinha na infância pelos humanos. Eu não me arrependo de nada que fiz. Se for pra acabar assim, eu serei feliz. Eu fiz tanto pra tirar sua dor. De novo, de novo, de novo.
Só que aquilo, o Zero Foucault ele não entende que não se tira e nem sequer se dá alegria para as pessoas. A alegria, assim como o amor, a felicidade e também qualquer tipo de sentimento positivo, é uma coisa que você meio que conquista. E da mesma forma que ele foi absorvendo sentimentos e emoções ruins, ele meio que se tornou a própria emoção ruim, velho. Se tornou o oposto de sorte, o puro azar. Novo, de novo, de novo, de novo. Limpo uma alma de uma raça que sofria. Tirei tanta dor dos outros que no fim esqueci da minha. Olha, eu não culpo o Zero Foucault de Shumatsu no Valkyrie, porque ele foi o que mais sofreu. Ele mais sofreu no anime, e mesmo assim, foi ele que foi uma vítima no Beelzebub. Principalmente uma vítima do Beelzebub lá do Shumatsu no Valkyrie. E isso leva em que, velho, foi ele que mais sofreu. Ele que tentou fazer algo pelas pessoas, mas ele que não conseguiu salvar a si mesmo. De que adianta você salvar as pessoas se você não salva a si mesmo? Velho, é simplesmente uma dor que você carrega pra si. Eu não pisei na arena por capricho, só queria ficar o ente que eu perdi. Por terem matado meu irmão mais novo, por terem tirado você de onde veio. Ele cantearia se venceu lutando por algo tão simples assim, eu não nego. Sei que o rei precisa ser sempre pro povo, mas antes de um rei eu sou... Agora, a luta do Kenshin Hwang contra o Hades foi cinema puro. Foi cinema puro, porque não posso nem sequer dizer em palavras aqui o quão bom, o quão muito excelente foi essa luta. Foi tirar o fôlego? Foi tirar o fôlego. Eu não tirei os olhos da tela. Foi totalmente cinema. Basicamente cinema. O Kenshin Hwang mirou principalmente em pontos de pressão, até mesmo pontos de dor, que ele poderia extrair ou até mesmo acabar com Hades. Porque, tipo, se o Adão ele pegou o Zeus na segunda rodada, e até o Sasaki ele pegou na terceira rodada o Poseidon, que também era o panteão grego, quem você acha que ia pegar cerca do irmão dele, que no caso, o mais velho? O Hades. O Hades ia pegar o Kenshin Hwang na oitava rodada. E, mano, tá tudo se encaixando. Tá tudo se encaixando porque tem padrão. Desculpe, meus irmãos, acho que fui descuidado. Então peço perdão por estar partindo nesse estado. E, cara, eu não culpo. Eu não culpo o Hades ter perdido. Tá, eu sei que ele tá se achando, se até mesmo se vitimizando, dizendo que ele não foi bom o suficiente para acabar com o Kenshin Hwang, que foi o Rei dos Humanos. Mas, tipo, ele meio que tava se divertindo. Ele se divertiu tanto que ele acabou vendo o seu irmão na frente dele. E agora ele foi pro único lugar onde o seu irmão estava, que no caso, em Suhai, o País das Almas. Meu coração, mesmo com esse caminho, eu fico feliz de saber que em breve ele não estará sozinho. Foi entregando informações, nós raça conseguiu superar. Então mesmo que eu perca, levantem a cabeça e prometam que os humanos sempre vão. Nikola Tesla. Nikola Tesla era um humano que prometeu muito trazer cerca de uma inovação, se não um novo para o Ragnarok, a luz da esperança, a faísca para o novo mundo. Mas, cara, ele meio que tava com o Beelzebub, o Deus das Moscas, comendo na mão dele, comendo na palma da mão dele. Ele meio que usou o PVP, puro pulso e plasma, que ia simplesmente acabar com o Deus das Moscas em segundos, se não fosse por uns ataques do Bel, que, mano, aquilo ali foi sua ruína, por ele ter entregado cerca de informações que ele podia ter usado contra o Bel na luta. Mas não, ele simplesmente abriu a boca dele e disse que ocultar informações é a pior coisa do mundo. Mano, se ele não tivesse parado para dizer o que ele ia fazer, ele poderia ter vencido? Poderia ter vencido na hora. Esse combate
combate foi lindo. Então pare, pois se fica triste me irrita. Nossa, não para, tu não chora por nada. Agora, Leônidas contra Apolo foi masterpiece, velho. Se não uma das melhores lutas que eu já vi. Eu já vi muitas lutas, mas essa aqui que tá no mangá Shumatsu, nossa, velho. Leônidas macetou. Ele amassou com o Apolo. Incrível, muito incrível mesmo, senhoras e senhores. Essa luta ficou marcada na história para provar que os humanos não são fracos assim no final. Tá, Apolo pode ser o deus grego do sol, da arte, da música, não sei o que. Mano, é tudo isso mais um pouco na mitologia grega. Mas aqui então já sabe que Deus é um só. Pode repetir pela última vez. Mas isso importa. É tão triste, né? Não poder brandir. Eu acho que essa é a pior dor pra espada. Agora, Okita contra Susanoo, que eu juro ser uma das lutas mais belas, parecendo um teatro japonês, aquilo ali, velho, provou que o Susanoo não estava nem perto, muito menos preparado para o que o Okita ia fazer. Tudo bem, ambos são espadachins? Ambos são, mas o Okita provou ser bem mais capaz do que o Susanoo. Tudo bem, o Susanoo, ele é boladaço, ele tem uma katana muito incrível, uma espada que foi forjada por Amaterasu, por umas centenas de deuses japoneses, que é a minha cultura favorita, mas, cara, nem isso foi capaz de parar o Okita, que é matador de deuses. Porque ainda está aqui, pois foi bem pelo que vale a pena morrer. Porque me permite partir, sem sacrifícios que só eu consigo. E, cara, lembrando pra vocês que o Susanoo, depois que enfrentou o Okita, ele morreu. Ele morreu, mas morreu de um jeito bom. Ele morreu feliz, sabendo que enfrentou um guerreiro digno, capaz de, sabe, dar um ponto final nessa história. Agora só falta esperar a luta ou do Loki contra o Samurai, ou até mesmo de outro participante, que no caso Nostradamus, contra o Anubis. Eu não sei, mas deve ter uma luta de um fulano aí contra o Odin para fechar o Ragnarok. Eu aposto que os humanos vão ganhar. Eu lhe darei pra sempre o preço das escolhas. Se foi tudo por honra ou por outras pessoas, eu não me arrependo de nada que fiz. Se for pra Olha, se foi tudo por honra ou por outras pessoas, não importa. Não importa, o Ragnarok está aí para provar, para deixar sua força à prova, para deixar sua marca. E nada que você fizer no Ragnarok é em vão. Sempre vai ter um ou outro que vai lutar pelos humanos ou pelos deuses, não importa. O que importa é o seu valor no Ragnarok. E essas mortes significativas no Ragnarok já mostra que nenhuma delas foi em vão. Assim como o Cavaleiro do Zodíaco, que cada perda de uns Cavaleiros de Ouro não foi em vão, eles tinham uma coisa em mente, que no caso, a esperança.